Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nós damos continuidade à nossa catequese já desenvolvida há dezenas de programas sobre o sacramento da ordem. O único sacramento que é distinto em 3 graus. O sacramento do batismo não tem essa distinção, nem os demais sacramentos, exceto o sacramento da ordem. Porque ele foi instituído por Jesus na véspera de sua morte, mas, por assim dizer, desenvolvido, por assim dizer, desdobrado em momentos posteriores pelos apóstolos. Mas na vontade institucional de nosso Senhor Jesus Cristo, na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu esse sacramento, comportava-se esse desdobramento. Cristo instituiu e confiou aos apóstolos esta tarefa de ordenar colaboradores necessários, os presbíteros, e depois, num determinado momento, impor as mãos sobre aqueles que haveriam de ser colaboradores dos bispos e dos presbíteros, que viriam a ser ordenados não para o sacerdócio, mas para o serviço, os diáconos. Começamos hoje uma pequena catequese, alguns programas precisaremos para desenvolver essa catequese, sobre esta tríplice distinção no sacramento da ordem. O sacramento da ordem distinto em 3 graus. Vejamos quais são esses 3 graus. Número 1554 do Catecismo da Igreja Católica. O ministério eclesiástico instituído por Deus é exercido em ordens diversas por aqueles que, desde a antiguidade, são chamados bispos, presbíteros e diáconos. A doutrina católica expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo: o episcopado e o presbiterado. O diaconato destina-se a ajudá-los e a servi-los. Por isso, o termo sacerdos designa, no uso atual, bispos e presbíteros, mas não os diáconos. Todavia, a doutrina católica ensina que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado, e o grau de serviço, diaconado, todos 3 são conferidos por um ato sacramental chamado ordenação, ou seja, pelo sacramento da ordem. Agora uma frase de Santo Inácio de Antioquia: reverenciem todos os diáconos como a Jesus Cristo, e de igual modo o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar de igreja. Então, uma distinção nocional muito importante. Detentores do sacramento da ordem comporta essa expressão presbíteros, diáconos e bispos. Bispos, presbíteros e diáconos. Sacerdote é uma expressão, porém, exclusiva de bispos e presbíteros. Porque o diácono não é ordenado para o sacerdócio, mas para o serviço. Essa tríplice distinção no sacramento da ordem, que já se percebe de forma mais ou menos clara nos livros do Novo Testamento, já é explícita e clássica entre os padres da Igreja, sobretudo o Santo Inácio de Antioquia. Ou seja, já na era apostólica, mas com muito mais clareza no século II, a distinção bispos, presbíteros e diáconos é claríssima, é evidentíssima no seio da Igreja.